problemas da educação no mundo de hoje é o apego excessivo ao texto. A expressão de ideias não acontece mais só escrevendo alguma coisa. A vida, ela é muito mais multimídia hoje em dia. Se alguém viajasse da Idade Média para os dias de hoje, provavelmente não se surpreenderia quando visse uma escola. A razão é que a escola continua praticamente a mesma desde aqueles tempos. Hoje em dia, a pessoa fora da escola está na internet, está com celular, está tendo uma realidade de informação completamente diferente do texto, que é a mídia, que até hoje é privilegiada dentro da sala de aula. Um dos projetos interessantes na cidade de Nova York é essa escola chamada Quest to Learn, em que a tecnologia foi incorporada no dia a dia do aprendizado das crianças. Nessa escola é muito interessante porque os alunos são chamados até a desmontar os aparelhos eletrônicos para entender como é que eles funcionam, e a escola acaba valorizando não só a curiosidade, mas também até um meio comportamento nerd de quem está ali estudando. We know that outside of school, most kids have access to some kind of digital media, the internet, different kinds of technology, and they're learning in extraordinary ways. And so this school tries to say in school should have a relationship with out of school. And so in school, kids should be working with technology, they should be working with digital media. Now, technology is everywhere, right? And it's in the home. It's one of the first things that little kids see is a cell phone, it's a touchscreen TV, it's the internet. And so it's the thing that they grow up with. And so it's not specific to kids, but it's actually specific to today. People aren't computers. They don't learn by reading a text or even whether it's digital or not and it's going straight to their brain. They learn in a context with other people. And I think we'll begin to see classrooms that look really different, much more peer learning that's happening, much more collaboration. And I see a kind of new role for teachers where they're still there to support and work with the children, but they're also kind of co-learners along with them. Uma das principais preocupações para a escola de hoje é a motivação. Essa é uma mercadoria que anda em falta dentro das salas de aula do mundo inteiro. Um dos conceitos mais poderosos de hoje é a ideia de gamificação. Você transformar o processo de aprendizado em uma coisa parecida com as fases de um videogame, mudando inclusive a forma com que os alunos são testados durante o processo de aprendizado. Your task will be to look all around you and try to think about what makes up this machine. We're interested in creating in kids what we call a need to know. So somehow that the content needs to be meaningful to them and be relevant to them. And we do that in a way that we call game-like. How do we move these words? Good try. Keep using the ball. So we drop kids into a complex problem that we call a mission. It lasts about 10 weeks. And then over that course of that 10 weeks, they go on a series of quests, which are sort of mini challenges that allow them to work on that problem, produce knowledge, work on content. And they use all kinds of digital tools and non-digital as part of that. And so that's a really different way of learning than a lot of schools that even schools that use technology. People have used games in education for thousands of years, right? Teachers are always making up little games to play. In fact, when you look at the entire system of getting grades in school, I mean, that's just a game, really, right? Those are scores that you get, and we have a leaderboard called an honor roll. It's just not a very well-designed game. Tem muita gente pensando como é que a gamificação pode transformar o modelo da escola. É o caso do Julian Bell, que é um dos maiores teóricos sobre games aqui dos Estados Unidos. Ele acha que a gente tem o risco de, ao mesmo tempo em que a gente promove um incentivo para que os estudantes aprendam ou façam alguma tarefa, eles também esbarrem em algo que eles acabam sendo condicionados a fazerem sem pensar muito em por que estão fazendo aquilo. It's mysterious how subtle it can be, that moment where you flip the bit from play to work, whether it's in education, whether it's doing the kind of work
that feels for so many students like work. If only we could figure out how to flip over into a sense of play that people would do just for the sense of play. That's sort of what the gamification people would love to capture. It's a period of a re-enchantment of learning. We think about collaboration in a really different way because of social network sites, in ways in which we can relate to other people, we can form groups, that kind of thing. So those social practice pieces have had a huge impact, I think, on the way that we now ask new questions about learning. Technology's been around for a long time. The particular technologies that are growing up now and the social practices associated with them, I think, are raising new kinds of questions. Um dos problemas da educação no mundo de hoje é o apego excessivo ao texto. A expressão de ideias não acontece mais só escrevendo alguma coisa. A vida, ela é muito mais multimídia hoje em dia. Enquanto as pessoas discutem se gamificação é bom ou ruim para o ambiente escolar, tem gente que não está nem um pouco preocupado com a discussão e está botando a coisa para funcionar de forma muito interessante. É o caso do professor Luciano Meira, de Pernambuco, que criou a Olimpíada de Jogos Educativos. A aprendizagem significativa, ela só é construída num ambiente de imersão. Você tem que estar mobilizado para aprender algo. Não tem jeito. Os jogos promovem um tipo de aprendizagem que a escola também não tem sido capaz de promover. Como é que acontece a Olimpíada? Ela é toda online, ele pode jogar da escola, pode jogar da Lan House, pode jogar de casa, não tem restrição quanto a isso. Os times, eles são distribuídos pelas amizades, não pela série. Um dos jogos trafega por dentro do corpo humano, atirando sim, matando sim, mas destruindo bactérias e vírus que estão atacando o organismo. Nós tivemos em 2010, nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, 100 mil alunos nesses dois estados e 4 mil professores aliados. Então são professores que também acreditam que o trabalho divertido em equipe pode ser um instrumento muito interessante de aprendizagem. Qual é a relação entre educação e cultura pop? Essa é uma das perguntas feitas pela Daphne Carr, que é uma das professoras da Universidade de Colômbia, que está justamente tentando incorporar música e som dentro dos seus trabalhos acadêmicos. There's a really big change to the idea of what qualifies as intellectual engagement vis-a-vis media. Now it's possible to say, yes, this is my final project. It's not a paper, it's a short film, it's a song. Definitely within liberal arts undergrad, that's been encouraged for a long time, but the tools weren't there. You had to go to some weird AV place in the back of some dusty library to get the equipment. Now everybody can do all of these things with their phone and some bootlegged software. One of the things that's really difficult about being a scholar of popular music and popular culture is that the way that copyright is written makes it almost impossible to even use the material in the classroom. Legally, you're not allowed to quote more than 3 lines of a song without copyright permission, which is incredibly expensive. And this is incredibly stifling to the intellectual environment for talking about pop culture. Um dos conceitos mais poderosos do pensamento sobre educação é a ideia de edupunk. Isso mesmo, misturar educação com punk e com as ideias do punk rock. Esse conceito surgiu a partir das ideias do Jim Broom, que é um professor da Universidade de Mary Washington aqui nos Estados Unidos, que teve essa ideia de trazer para a sala de aula o espírito do faça você mesmo, fazer com que os alunos deixem de ser passivos e passem a ser protagonistas no processo de aprendizado. Many
anyone out there can bring their cultural history, their cultural legacy, the things that inspire them, whether it be video games, TV, movies, music, to the fore of what they do and how they learn. And it'd be kind of a way for them framing their identities as well as framing the space around them and how they work. I'm a big believer in peer-based education, and I think that a lot of people in the everyday society have really great skill sets that can be shared. It's a way to circumvent traditional nodes of power and structure. And for me, the networks and the computers we're working through as a way to communicate with one another provide us an unbelievable opportunity to do that. One of the great things about the way that the internet has developed is it's possible to bring together the people who want to learn with the person who has the skill in these informal networks very easily. So for instance, the Free School, which was started in Los Angeles, but also in Brooklyn and Berlin, anyone can propose a class, anyone can take the classes. They just meet in cafeterias or libraries or any public space. It's been happening forever, peer-based education, but I think the stigma that someone without credibility or institutional affiliation isn't an expert will disappear. A escola vive um dilema. Muita gente passa o dia inteiro numa lan house e quando chega na sala de aula acha aquilo tudo muito devagar. As escolas vão ter que incorporar a tecnologia de uma forma ou de outra, sob pena de ficar num descompasso cada vez maior entre a realidade cotidiana e a realidade da sala de aula. So much of our communication and our relationships are around different media, yet we're not studying that media. We should be challenging the idea that reading from a page, very serious scholarly text in a room full of people who are bored to death is the only way that we can talk to one another. Digital learning is going to make it possible for people to learn as much as they want about whatever topics they care about the most. And games are going to be an important part of this. They're not going to be central to the educational revolution, but they are going to help enable it. They're going to be a way for teachers to become more powerful. There's just a real energy for people to see what really could be possible. Where even, 5 years ago, it still felt like it's going to always be like this. It's always going to be kids and desks with teachers talking at them in the front of the room. And now people have seen examples of how, even adults, how they learn in different ways. And they're now saying, wow, this should be possible for my kid. Eu costumo dizer que a educação está na moda e se não está, é para o próximo verão. Eu acho que a gente vai chegar no ponto, inclusive, de terem times de cosplay dentro da escola. Se a gente tiver cosplay educacional, aí eu já posso me aposentar como educador.